eu queria compartilhar um pouquinho sobre o que o Ryan Nimick, ele é diretor do Instituto VIA, né, sobre as forças de caráter, como que as forças de caráter podem nos ajudar a sobreviver, né, a viver, a passar por essa fase aí que está deixando todo mundo estressado, confuso, né, o mundo inteiro está confuso, está estressado em relação ao coronavírus. Então, Ryan, essa semana, ele disponibilizou um texto é o que eu quero compartilhar com vocês. Fora também algumas reflexões minhas, né, sobre como as forças de caráter, as forças pessoais, elas podem nos ajudar nesses tempos difíceis, tá? Isso é muito interessante porque isso é muito pesquisado, né? O quanto que as forças de caráter, né, que são as nossas qualidades positivas que se manifestam por pensamentos, se manifestam por meio de comportamentos, ações, né, nos ajudam a passar por um momento de adversidade, pelas adversidades. E esse momento que o mundo inteiro está vivenciando é um momento de adversidade, né? A gente tá todo mundo muito confuso, é estressante, isso é o mundo inteiro, né? Há muito mais perguntas sobre o vírus do que respostas definitivas. Então, Ryan Nimick, ele nos chama a atenção sobre a questão das forças, né? As forças de caráter. Para quem já me acompanha, sabe que eu falo bastante das forças pessoais, das forças de caráter, né? Que é é a espinha dorsal da psicologia positiva, o estudo das forças de caráter, né, as potencialidades humanas, o quanto que as forças de caráter podem nos auxiliar a passar por esse momento, né? Então, para que a gente possa se manter salvo, tanto fisicamente como mentalmente, né? Para que a gente possa se sentir seguros e nos engajar nas medidas de prevenção. A gente pode pegar as nossas forças para a gente se engajar, se manter salvos, seguros nas medidas de prevenção e nos manter, isso é muito interessante, e nos manter equilibrados no meio de tanto desequilíbrio emocional, no meio de tanto desencontro de informações, para que a gente possa se manter equilibrados, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês existem muitas pesquisas em psicologia positiva que demonstram, né, o quanto que as forças de caráter, a utilização das forças de caráter intencionalmente, né, eu colocar em prática as minhas forças pessoais intencionalmente, elas têm um papel importante na nossa saúde física, tá? Existem muitos estudos em saúde positiva que comprovam o quanto que a gente colocar, né, em prática as nossas forças de caráter, né, quanto que a gente colocar em prática as nossas forças de caráter, nós nos fortalecemos e isso impacta positivamente na nossa saúde física, né? Isso são as orientações do Ryan Nimick, que depois daqui a pouco eu falo as minhas reflexões sobre esse momento coronavírus que estamos vivendo, né? Então, o Ryan, né, ele dá algumas sugestões no texto dele, né? E eu peguei que eu falei assim, nossa, que bacana, né? Que a gente pode falar de psicologia positiva, porque é isso, para a gente enfrentar as adversidades, né? Uma dica prática que o Ryan nos passa é qual o melhor pensamento de saúde que eu posso utilizar para diminuir estresse e ansiedade referente ao coronavírus. Qual é o melhor pensamento de saúde? O que eu posso falar? O que eu posso pensar sobre saúde? A gente focar na saúde, né? Outra orientação, né, que o Ryan Nimick nos passa é vamos usar o pensamento crítico, né, a força do pensamento crítico. Qual é a descrição do pensamento crítico? O pensamento crítico é saber analisar os prós e os contras, saber avaliar, analisar as evidências, né,
Então, vamos usar o nosso pensamento crítico para analisar os fatos de fontes seguras. Fatos, evidências, não são opiniões isoladas. Tá? Muitas vezes a gente se desespera, né, porque se apega a uma opinião e acaba entrando num desequilíbrio que aumenta o nosso estresse. Lembrando que o nosso estresse, uma das fontes de estresse são os nossos pensamentos, fontes internas de estresse. Tá? Então, vamos usar a nossa força de caráter, usar a força pessoal. Ah, não, Miriam, pensamento crítico não é uma das minhas forças pessoais. Ok, não é? Mas vamos usar, né? E essa é a beleza do uso das forças pessoais e das forças de caráter. Quando nós temos a descrição das qualidades positivas, isso nos permite aprender essas estratégias de enfrentamento, mesmo essa força não sendo a minha. Né? O pensamento crítico, o que é a força do pensamento crítico? É saber pesar prós e contras, saber analisar as evidências, saber mudar de opinião quando as evidências apontam um novo direcionamento e saber buscar informações em lugares sólidos. Né? O pensamento crítico é saber analisar as evidências e não se apegar em opiniões, né? Em opiniões de valores pessoais, tá? Usarmos também a nossa força. Miriam, essa não é minha força. Não, não tem problema. De novo, essa é a beleza do estudo das forças de caráter. Mesmo que isso não seja, essa não seja a sua força pessoal, não seja a sua força de caráter, nós podemos pegar a descrição das forças e aprender essas estratégias de enfrentamento, tá? Podemos utilizar a força pessoal, a força de caráter da perspectiva, né? Como assim, da perspectiva? Olhando o todo, olhando o cenário geral e incluindo também o nosso passado, o presente e o futuro. O nosso passado, a gente já enfrentou essas adversidades, né? A gente já enfrentou adversidades passadas e a gente passou por isso. Né? Olhar no presente, focar no presente, com discernimento, com o critério, com a força do pensamento crítico e olhar o futuro com otimismo. Então essa seria a perspectiva, olhar o cenário como um todo. E a perspectiva é a força de caráter que mais se aproxima da sabedoria. Né? Então, que a gente possa agir com sabedoria nesses momentos, ok? Ryan Nimick também fala sobre a força pessoal da prudência, a força de caráter da prudência, que a prudência vai ajudar bastante, né? A prudência com a gente mesmo, né? Com os nossos autocuidados, com os hábitos de limpeza, de higiene, né, pessoal, mas principalmente da prudência para agir cuidando da gente, mas pensando no todo, no coletivo, né? Lembre-se, Chris Peterson já dizia, né? Se pudesse resumir a psicologia positiva em uma frase, seria: o outro importa. Então, para que eu possa utilizar a força pessoal da prudência para vivenciar realmente a psicologia positiva, o outro importa. Então, eu vou ter cuidado comigo mesmo, eu vou fazer as recomendações que a Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde estão nos recomendando, para que a gente possa vivenciar a prudência, mas pensando no todo, no todo. E usarmos também a força pessoal, a força de caráter do autocontrole, né, para ser disciplinado com os nossos atos de saúde. Usar a força do autocontrole para sermos disciplinados com atos de saúde. Então, por exemplo, não é lavar mais a mão assim. Isso tem que ser já geral. Todas as vezes a gente lavar a mão entre os dedos, as unhas, aqui, aqui e vai até aqui, tá? Não é só as mãos, sabe? Fica 20 segundos, lava bem lavado, né? Aqui, 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 aqui.
entre os dedos, as unhas, né? Então, a força do autocontrole, ela vai me ajudar a ser disciplinada com os atos de saúde, vai me ajudar a me monitorar, inclusive, para quem não sabe, a força pessoal do autocontrole é a força que mais está associada a hábitos saudáveis, tá? A hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis, gente, é uma relação ganha-ganha. Ganho eu, ganha minha família, ganha a sociedade, tá? O outro importa. Ele diz que é para a gente usar a força da criatividade. A força da criatividade. Usar a força da criatividade para pensar em formas para se passar o tempo, uma vez que nós estamos isolados, né? Para ficar em casa, isolados, quietinhos. Porque, assim, é muito importante, e aí eu quero entrar para vocês nesse assunto das minhas reflexões, né? É muito importante o modo como a gente reage a todas essas adversidades. Porque se a gente não tem essas habilidades, essas estratégias para utilizar nesses momentos de adversidade, a gente acaba ficando adoecido. Por quê? Uma das fontes de estresse, né, são os nossos pensamentos, fontes internas de estresse. Estresse baixa a imunidade. Baixa a imunidade, eu fico mais vulnerável a pegar o vírus. Então, aquilo que está no meu controle, como que eu posso agir, né? Agir de uma maneira mais saudável frente a esse caos que tem muito mais perguntas, está muito confuso, está muito estresse, que isso não chega até a gente. Então, a gente realmente respire, use as forças de caráter a nosso favor. E aí eu quero compartilhar algumas reflexões minhas, né? Passei para vocês que o Ryan Nimick, o diretor do Instituto VIA, passou, mas eu quero compartilhar algumas reflexões minhas, né? Tem um estudo que foi conduzido pelo Colley, Levine, Arevalo, Weyer, Cremens em 2015, que mostra que o bem-estar eudaimônico, ou seja, aquele bem-estar de dentro, por vivenciar intencionalmente as minhas forças de caráter, as minhas virtudes, então esse é o bem-estar eudaimônico, tá? Que o bem-estar eudaimônico, aquele gerado por vivenciar as minhas virtudes, as minhas forças pessoais, né, uma vida virtuosa, protege contra os impactos negativos na expressão CTRA. CTRA é a expressão genética, né, a transcrição genética, desculpa, sobre processos inflamatórios que nós temos. Então, olha só que lindo essa pesquisa. Isso é psicologia positiva, meu povo. Isso é psicologia positiva. Olha só que lindo. Eu vivenciar uma vida virtuosa, eu vivenciar as forças de caráter intencionalmente, eu sou capaz de proteger o meu corpo contra os impactos negativos da CTRA, da transcrição genética de processos inflamatórios. Não é lindo? Então, vamos vivenciar as nossas forças de caráter, vamos praticar muita respiração, escutar nossas músicas favoritas, aquele livro que você não leu, né? Aquele trabalho que está atrasado, aquele livro que você não escreveu, isso serve para mim. Aproveita agora, né? Mas para que a gente viva com prudência essa fase, que a gente não entre nesse estresse coletivo, não cause pânico, tá? Que a gente possa vivenciar com sabedoria, com forças de caráter, esse momento que o mundo está atravessando. Vamos praticar os atos de saúde, tá? E aí vem a minha dica para vocês. Existe um aplicativo, chama-se Coronavírus, é do SUS, tá? Baixa no seu celular. O que é bacana? Ele te permite uma autoavaliação. E isso é muito importante para a gente não ficar lotando o hospital. Porque se a gente lota o hospital, o que acontece? Se a gente está bem, a gente acaba pegando, porque tem gente que não vai estar tão bem ali, né? Então, baixa esse aplicativo, tá? Chama-se Coronavírus do SUS, ok? Porque ele te permite fazer uma autoavaliação
e aí impede que você saia da sua casa para ir em hospitais e lotes de hospitais. Todos nós vamos passar por isso, como a gente já passou por outras adversidades, nós vamos passar por isso, mas eu peço a vocês paciência, discernimento, muita respiração, não se deixe, né? Não se deixe envolver por opiniões, vamos pensar em fatos e em evidências, tá? De fontes sérias, vamos usar a nossa força de caráter, do pensamento crítico, do critério, ok? E sempre, qual é o melhor pensamento de saúde que eu posso utilizar para diminuir o estresse?